Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estar aqui com você novamente para nós meditarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Hoje, domingo, dia do Senhor, que você tenha um santo e abençoado domingo. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34. Os apóstolos se reuniram junto de Jesus e lhe contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Ele disse-lhes: Vinde a sós para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia, de fato, tanta gente chegando e saindo que não tinham nem tempo para comer. Foram então de barco para um lugar deserto a sós. Muitos os viram partir e perceberam a intenção. Saíram então de todas as cidades e a pé correram à frente e chegaram lá antes deles. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, o Senhor hoje nesse dia, Ele vem nos mostrar que Ele não olhou para o seu cansaço. Naquele momento Ele tinha dito para os discípulos saírem para descansar, porque eles não tinham tempo nem para comer, diante da missão que lhe foi confiada, que era anunciar, que era evangelizar, que era ensinar aquilo que Deus tinha pedido para eles. E foram saindo para descansar quando toda a multidão essa que estava perdida, como se caminhasse sem rumo, sem direção, elas saíram também ao encontro deles e chegaram primeiro que eles ao lugar que eles estavam indo. Naquele momento, quando Jesus ele olhou aquela multidão, ele sentiu compaixão. Esse é o sentido que nós cristãos devemos ter para com os outros, um sentimento de compaixão. E mostrar para aqueles que estão lá fora, talvez caminhando sem rumo, sem direção, por não conhecerem o Senhor, por não conhecerem o Deus da vida, o Deus do impossível, estão assim caminhando sem rumo. E nós, como cristãos, devemos ter a missão de anunciar e de apresentar Cristo para eles. Não olhando para o nosso cansaço, que muitas das vezes nós nos cansamos e Cristo sabia de todo o nosso cansaço. Ele conhece o nosso interior, Ele sabe o momento que nós estamos sobrecarregados, Ele sabe o momento que nós estamos nos sentindo assim, exaustos. E nesse momento, por mais que o Senhor nos peça, nos retiremos daqui para descansar, por mais que Ele nos peça para retirarmos daqui, quando nós encontrarmos com alguém e nós vermos no olhar dessa pessoa, que a pessoa se encontra sem direção na vida, sem um sentido na vida, nós devemos apresentar-lhe Jesus Cristo. Existe uma frase muito bonita de um santo, a qual não me recordo no momento, que vai nos dizer o seguinte, que o meu cansaço descanse aos outros. Que o meu cansaço descanse aos outros. Que eu não olhe para mim, que eu não olhe para o meu umbigo, que eu não olhe para mim mesmo, mas que eu olhe para o meu irmão, que também está sedento do amor, sedento da misericórdia, sedento da graça de Deus. Que eu saia de mim mesmo, me desprenda de mim mesmo, para poder ser mais para o outro e evangelizar o outro. Esse é o papel do cristão. Não olhar para nós, mas olhar para o outro. Apresentar Cristo para o outro, para que ele tenha um sentido na vida, para que ele caminhe com uma direção. Apresentar Cristo para o outro.
Meu irmão, minha irmã, isso é importantíssimo. Aqui no momento onde Cristo olhou para aquela multidão e sente compaixão deles, ele então foi ensiná-los. Ele não teve um momento de descanso. Ele esqueceu mesmo de todo o seu cansaço e foi ensiná-los. E é isso que eu e você devemos fazer. É isso que nós somos chamados a fazer. Esquecer o nosso cansaço, sairmos do nosso comodismo e ir para ensinar a multidão sedenta de Cristo. Ao olhar os olhos da multidão que estão sem pastor, é ensinar que há um Cristo que pastoreia as suas ovelhas e que as ovelhas somos nós. E que se nós deixarmos, Ele vai tomar as rédeas da nossa vida novamente. E vai mesmo nos direcionar, nos guiar no caminho certo. Meu irmão, minha irmã, essa multidão que Jesus olha e sente compaixão, sou eu e é você. E tantos outros por aí. E cabe a nós anunciarmos que Cristo está vivo e deixar Ele ser o pastor de cada um de nós. Descansemos em Deus para que nós possamos revigorar as nossas forças e que todo o nosso cansaço do nosso dia a dia possa se tornar o descanso do outro. Como assim? Ser o descanso para o outro quando você ouve o outro, quando você partilha o que você tem com aquele que não tem nada, quando você oferece uma mão amiga, quando você se doa por completo ao outro, quando você mostra que você é Cristo para o irmão. É esse o chamado ser cristão, ser Cristo para o irmão, sair de si para ser mais para o outro. Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo abençoado e que você possa ir à Santa Missa hoje. Você que tem a oportunidade, vá. Você que não tem, participe pela TV, mas não deixe de receber Jesus na Eucaristia, na espécie ou espiritualmente no teu coração. Que Deus te abençoe.